Olá, queridos pais e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2021. E o título dessa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então nós vamos estar estudando sobre os ensinamentos de Deus, divinos dos reis de Israel. Essa lição é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora também nós alcançamos a lição de número 1 do terceiro trimestre. E o título dessa lição é a Ascensão de Salomão e a construção do templo. Então nós vamos ver quando Salomão assumiu o reinado, que recebeu do seu pai Davi, e também a construção do templo feito por Salomão. Glória a Deus, amém, queridos? Então, prosseguindo aqui com a nossa lição, nós vemos que o texto áureo se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, está escrito assim: E não podia ter-se em pé o sacerdote para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Na verdade prática, diz o comentarista, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então, Deus deseja uma maturidade, espiritual para a sua igreja, para os seus obreiros. Prosseguindo, nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 ao 34, também em 1 Reis, capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 11 ao 14. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Bem, queridos, prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição, expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Então, os objetivos específicos são 3. Nós vemos aqui o primeiro tópico, evidenciar as virtudes de Salomão. O segundo tópico, nós vemos aqui também, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida. E o terceiro tópico, apontar os feitos de Salomão. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos que o ponto central da lição, diz o comentarista, o que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. Então, aquilo que nós pedimos ao Senhor tem que ser refletido em toda a nossa vida. Na introdução também, o comentarista diz, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então, com toda a sabedoria, com toda a riqueza, mas no final da sua vida, Salomão, então, foi observar, os interesses políticos e também partiu para os desejos pecaminosos. O primeiro tópico, a sabedoria de Salomão. E o primeiro subtópico, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus, quanto e qualquer pedido que quisesse lhe fazer. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. O grande rei escolhera a sabedoria que se depreende o quanto já era sábio. Então, quando Salomão pede sabedoria, já deu para perceber o quanto que ele já tinha sabedoria. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. E se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. E se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 e 13, e 2 Crônica, capítulo 1 e o versículo 10. Mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse sabedoria? Veja só que Salomão, se ele pedisse todas essas outras coisas, do que adiantaria tudo isso se não tivesse sabedoria? Salomão pede sabedoria. Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Então,
Salomão ele teve prioridades, né, para pedir coisas certas, como ele acertou em pedir para Deus sabedoria. O segundo subtópico, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Então, ele mostra essa humildade, Salomão, como ele era uma criança que não sabia nem sair, nem como entrar. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa. 1 Reis, capítulo 3, versículo 8. Então, ele diz aqui que Salomão tinha consciência da grandeza, da grande obra que o Senhor teria colocado nas suas mãos, não permitindo que a importância do seu reinado lhe conduzisse à prepotência, né? Com essa grandeza, ele pediu a Deus, né, essa sabedoria, não deixando com que subisse a prepotência de querer imaginar que ele fosse tão superior até mesmo, né, à palavra de Deus. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Mas ao contrário de tudo isso, dele, né, ser humilde, ele mostrou ser uma pessoa sábia. Terceiro subtópico, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se beneficia pela inveja e sentimento faccioso. Então, Tiago escreve que existe, né, também falsa sabedoria, né, no homem, né, no ser humano. Olha só, que ela produz o quê? Inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago, capítulo 3, versículo 15. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. Tiago, capítulo 3, e versículo 16. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, nós vemos aqui que a pessoa que não tem a sabedoria divina, né? O homem também tem a sua sabedoria terrena, mas nós estamos falando aqui da sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. Quem não tem, peça para Deus, que ele diz aqui, Deus dá liberadamente para todas as pessoas. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos e a imparcialidade e a sinceridade. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Lá em Provérbio também está escrito, né, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, o homem sábio, ele teme a Deus. O homem que teme a Deus, então ele é cheio de sabedoria. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. A virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Prosseguindo, nós vemos aqui então o segundo tópico, a consolidação do poder. O primeiro subtópico, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. 1 Reis 4, 24. Então, o reinado de Salomão não foi só em terrenos, né, em grandeza territoriais, mas também foi firmado e estabelecido em paz e em justiça. Então, teve paz no reinado de Salomão. O povo de Judá e de Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Então, nós vemos aqui que todos os governantes, todos os governos, todos os líderes que buscam essas primícias, né, de obedecer, de ser sábio, buscar a sabedoria do Senhor, os governos das pessoas são duradouros e têm paz e segurança. Aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, o segundo subtópico, o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Que nós falamos já, que lá em Provérbio diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então o homem sábio
ele tem que temer a Deus. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Então, de acordo com que ele foi, buscando poderes do homem, foi buscando riquezas sem ser da vontade de Deus, então é isso, ele foi perdendo esses valores espirituais, foi deixando Deus de lado e querendo prosseguir na vida com seus próprios pensamentos. Então, por isso Salomão começa aqui, então, o reinado dele fracassar. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Então, quando o homem acha que ele está enganando aos outros, ele está enganando a si mesmo. Salomão, ele achava que estava enganando, mas ele acabou sendo ele próprio enganado, porque ele deixando de ter o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E ele continua dizendo: todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado, mas sim no final. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então essas coisas aconteceram com Salomão quando ele permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas, e ele foi deixando então de cuidar das coisas espirituais, o que era o contrário de Davi, seu pai, que dizia que me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então o rei Davi, o pai de Salomão, ele não se apartava do Senhor. Ele tinha sede pela presença de Deus. O resumo do tópico 2, devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos delícias. Então, nós temos aqui essa observação, temos aqui um alerta que as pequenas coisas começam a nos deslizar, começam a nos afastar da presença do Senhor. Prosseguindo, nós vemos aqui o terceiro tópico, a construção do templo. No primeiro subtópico, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Então foi uma nobreza de Salomão aqui de colocar esse projeto no seu coração de construir uma casa para o Senhor. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel, nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes e o teto e o piso revestido de ouro puro. Glória a Deus. Nós vemos aqui então 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 ao 22, onde fala que como era o templo construído por Salomão, que era bonância e de ouro. Então nós vemos aqui que ele diz aqui que o teto e o piso desse templo era revestido de ouro, ouro puro. Salomão quis demonstrar sua imensa amor a Deus e edificar uma morada de altíssima qualidade e excelência. E foi um grande templo, todo feito revestido de ouro. Segundo subtópico, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Então nós vemos aqui que a morada de Deus, que era lá no Jardim do Éden, a morada de Deus passou a ser na tenda, a morada de Deus agora passa a ser no templo, e agora o Senhor pega essa morada de Deus e passa a ser no próprio homem, mas o homem regenerado, aquele homem que nasceu de novo. Amém, queridos? Então você passa a ser a morada do Espírito Santo de Deus. O homem nascido de novo, o homem nascido da água e do Espírito. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui o terceiro subtópico, a glória do Senhor.
A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. Então, 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Então, quando eles foram levar a arca do Senhor, para colocar no lugar santíssimo, a glória foi tanta que eles não poderiam permanecer em pé, de tanta glória, a Shekinah de Deus, ali naquele lugar. Então, nós prosseguindo, nós vemos aqui a alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 a 53, 2 Crônica, capítulo 6, do versículo 14 a 42, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. 2 Crônica 7, de 1 a 3. Veja só, queridos, aqui na segunda vez, desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios. Então ali, nessa segunda vez, desceu também fogo do céu. Consumiu todo aquele holocausto e sacrifício que Salomão ali tinha oferecido ao Senhor. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Tudo o que fizemos em prol da obra do Senhor é para a sua glória. Deve ser realizado com pureza de coração. Então, queridos, nós vemos aí que tudo que nós fizemos para o Senhor, nós temos que entregar de coração. Ele quer que nós entregamos a Ele corpo, alma e espírito. É o tudo que você dá para Deus, que Ele também, tudo que Ele tem, é entregue para você. Amém? Então terminamos aqui a lição de número 1 do terceiro trimestre. Quero pedir para você, então você compartilhando, você está nos ajudando e faz com que o nosso canal venha crescer e também alcançar mais vida para a glória de Deus. Então, por favor, nos ajuda compartilhando e fazendo o seu comentário. Fica aqui meu abraço, eu canto a vocês a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.